Bom dia, Pai, Filho e Espírito Santo. Bom dia, povo de Deus. A paz e a graça do Senhor Jesus esteja com todos. Vamos começar esta manhã agradecendo ao Senhor por mais uma noite de sono, pelo novo amanhecer, pelo dom da vida, esse ar que nós respiramos, em gratidão ao Senhor pela família, pelo trabalho. Você que já saiu em rumo ao seu trabalho, que o Senhor te leve, que o Senhor nos dê um dia de bênção, de vitória, em nome de Jesus. Oh, glória a Deus, gratidão por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de junto meditarmos na palavra do Senhor. Nós estamos aqui diante da palavra do Senhor, nosso pãozinho diário, que se encontra no livro de Juízes, capítulo 7, do 1 ao 9, que vai falar sobre os 300 de Gideão. Então, Jerubal, que é Gideão, se levantou de madrugada e todo o povo que com ele havia e se acamparam junto à fonte de Herode, de maneira que tinha o arraial dos midianitas para o norte no vale, perto do outeiro de Moré. Olha aqui, tantas que Gideão foi escolhido, né, para lutar contra os midianitas, e ele ficou com medo, e ele escolheu muita gente. Olha, ele levantou cedo, né, e já desceu ali, né, ele se acampou junto à fonte de Arode, e de maneira que tinha um arraial dos midianitas. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo para dar os midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Tá vendo? Porque às vezes nós queremos fazer algo para a gente vencer, para se ressair. E o povo, Deus sabia que o povo ia se gloriar. Eu fiz, foi a nossa mão, foi a nossa força. Mas tudo que Deus nos ordena a fazer não é para nos gloriar. A glória não é nossa, a glória é para Ele. E Deus queria mostrar para Gideão a força dele, o poder dele. Aleluia. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for medroso e tímido, volte e retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Tinha 32.000 pessoas. Olha só, o medo, a covardia de Gideão ajuntou tanta gente. Deus mandou ele ir, mas ele nem esperou Deus determinar o que era, de quantidade, quantos tinha que ir. Ele já foi logo juntando o povo, né? Já foi logo se... E assim, é um exemplo para nós. Às vezes, Deus fala tal coisa. A gente não tem que ir logo de cara falar. A gente tem que pedir confirmação a Deus. Vai fazer... Vamos pedir confirmação a Deus, se é aquilo, como que é para fazer, porque a última palavra quem dá é Deus. Ele dá a primeira e dá a última. Porque se ele falou vai, a gente tem que esperar a ordem, que hora vai, como ir, como fazer. E às vezes a gente já quer logo se atirar, né? Como Gideão, quando Deus falou para ele ir lutar ali contra os midianitas, ele já foi juntando gente, já foi descendo logo, já foi logo fazendo a parte dele. E Deus disse para ele fazer seleção. E ele disse: os covardes, quem tiver com medo, pode ir voltando. E foram, né, 21.000. Foi 22.000 que voltaram e só ficaram 10.000. Então isso significa que tinha aqui no total 32.000. E olha só o que foi que Deus fez. E disse o Senhor a Gideão: ainda há muito povo, ainda tinha muita gente.
Faze-os descer às águas, e ali os provarei, e será que aquele que eu te disser, este irá contigo, este irá contigo, e este contigo irá. Porém, todo aquele que eu te disser, este não irá contigo, este não irá. Deus ali pegou, né? Mandou ele fazer mais uma prova, desceu ali para tomar água, aquele povo todo para tomar água. E Deus foi escolhendo quem iria. E Deus falou, esse vai, esse vai. Eu sei que no total ficou só 300. De 10 mil, 32 mil, ficou 21 mil, né, 22 mil. Ficou de 32 mil, ficaram 10 mil. E desses 10 mil só ficaram 300. Porque é Deus quem escolhe, é Deus quem fala. É Deus que sabe quem é que está com sinceridade. Quem está com coragem de fazer. Deus não chama covarde. Deus chama os corajosos. E os covardes voltam atrás. Por isso que nós não temos que ser covardes, se acovardar. Às vezes nós queremos sim nos acovardar. Às vezes vem levante, às vezes vem bochicho, às vezes é pessoa falando, né, que Deus não é contigo. Mas se Deus te chamou, te escolheu, te mandou ir, e Ele garante. Agora vamos esperar Deus dar a última palavra. Como que nós temos que fazer, né? Eu me lembro que quando há uns 3 anos e meio atrás, Deus me pediu para abrir grupo de oração, né? Para estar orando sem cessar, incentivando pessoas a orar. E eu fiz isso. Quando, né, já tinha uns 2 anos que eu estava, né, com grupo aberto, Deus falou para mim abrir, fazer esses vídeos para pôr nas redes sociais, fazer a oração, porque eu fazia sempre, comecei fazendo áudio, e Deus falou para mim fazer vídeos, e eu fiquei me acovardando. Falei, meu Deus, não sei. E aí vinha aquele desejo, ardia no meu coração, e eu fiquei por um bom tempo resistindo. Até que Deus usou uma amiga, que eu nem tenho convívio, né, pessoal assim com ela, só de WhatsApp mesmo, de mensagem. Todo dia ela me dá bom dia, eu dou bom dia para ela, mas ela mora lá em Brasília, é minha seguidora, né, seguidora de Jesus, né, que me segue nas redes sociais e reverencia, né, Deus na minha vida e através da minha vida. Louvado seja Deus por isso. E ela me falou, amiga, faça vídeos, põe no TikTok, põe no Facebook, põe no YouTube. E eu falei, é de Deus, mas eu tô tão temerosa. Ela, não tenha medo não, Deus é contigo, e me deu a maior força. E aqui tô eu, né? Eu tô aqui no intuito de que todo dia eu peço a Deus que as pessoas que forem ouvir ver os vídeos e ouvir a palavra, que sejam pessoas que realmente estejam precisando ouvir a voz de Deus, que Deus alcance pessoas, que eu acredito que 2 ou 3 palavras que eu falar aqui, tem alguém precisando ouvir. E eu creio que Deus está falando conosco todos os dias através de pessoas. Deus usa pessoas, né? Deus usou Gideão, e Gideão estava com medo e ele quis partir, né? Já com muita gente, mas às vezes não é a quantidade, é qualidade, né? O meu grupo, o intuito de oração, é orar no grupo. Eu já ponho essa determinação, orar no grupo. Quem não gosta de orar em grupo, né, em áudio, sai, né? Eu falo, sai em nome de Jesus do grupo e fique em paz. Eu não abri grupo para causar inimizade, é para causar, né, uma força maior, né, no mundo espiritual, para orarmos por vidas, né? E
fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a língua, como as lambe o cão, esse porás à parte. Como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, trazendo homens, e todo o restante do pão do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão: com esses 300 homens que lamberam as águas, vos levarei e darei aos midianitas na tua mão. Portanto, todos os demais se retirarem, cada um ao seu lugar. Deus escolheu ali para Gideão. Ele fez a escolha. E Gideão obedeceu, né? O Senhor reduziu o exército de Gideão ao tamanho que ele determinou. Foi determinação de Deus, demonstrando que a força vem da fraqueza. Quanto mais, né, nós nos achamos fracos, humanamente falando, mas Deus está ali, no mundo espiritual, trabalhando por nós, nos ajudando, né, nos dando uma fortaleza no mundo espiritual, no mundo físico. Nós nos sentimos fracos, mas Deus é conosco. Paulo diz que é na fraqueza que nós estamos fortes. Às vezes, quando nós abrimos um propósito de jejum, a gente se sente fraco, humanamente falando. Ai, eu estou com fome, ai, eu não vou aguentar. Né, reduz o alimento, ou abre mão de algo que aquilo que nós... Eu gosto de fazer propósito, né? Desafio. Eu amo café e eu gosto de tirar o café, né? Massas, doce, né? Já tem uns 2 meses, acho mais ou menos um mês que a gente fez um propósito de não comer massas, doces. E eu sempre falo, tira aquilo que você gosta, né? E tem uma irmã que diz que todo dia ela toma coca. Falei, tira a coca. É sacrifício. É força de vontade. E Deus se agrada do nosso esforço. Gideão obedeceu quando ele obedeceu por fé. E a fé em Deus e a obediência e as suas instruções pode levar a vitórias extraordinárias. Quando nós temos fé, obedecemos e fazemos, né? Cumprimos aquilo que Deus determina para nós, nós temos vitórias extraordinárias. Então vamos fazer a nossa parte na direção de Deus. Deus dá a direção e a gente vai lá e faz. Não vamos fazer nada sem a direção de Deus. Deus não quer quantidade, Deus quer qualidade. Amém? Oremos. Vamos orar e agradecer a Deus. Pai, eu te agradeço por esta oportunidade de estar aqui mais um dia para trazer a tua palavra. Amado Deus, nos ajuda a depender cada vez mais de ti. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Tenham todos um dia abençoado na presença do Senhor.